Bitcoin, já ouviu falar? Tenho certeza que sim e muito provavelmente você pensou. Que diabos é Bitcoin? Por que tá todo mundo falando nisso? O que é isso? Mas pode ficar tranquilo, porque no vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas tudo que envolve esse assunto, a não ser que você seja uma criança de 8 anos, porque você não entenderia a explicação. Era uma vez João e Maria. João morava em São Paulo e Maria morava no Rio de Janeiro. E os dois, eles tinham um web namoro, eles namoravam pela internet. E o João, um certo dia, ele quis mandar dinheiro para Maria para fazer uma surpresa. O João, ele foi abrir a conta do banco no telefone para fazer a transferência e simplesmente ele viu que todo o seu dinheiro tinha sumido. O governo tinha confiscado o dinheiro do João. Olha que tragédia, né? O governo simplesmente decidiu confiscar o dinheiro do João e ele não pôde fazer a transferência para sua namorada Maria. Mas agora eu te pergunto, e se existisse um jeito do João transferir esse dinheiro para Maria sem precisar de um banco para isso e sem o risco de ter o seu dinheiro confiscado? Seria uma maravilha, né? O João teria menos custos, afinal o dinheiro não passaria primeiro pela mão de um banco, o dinheiro ia direto ali para Maria e o João não ia sofrer o risco de ter o seu dinheiro confiscado. E agora eu te digo, esse jeito já existe e ele se chama Bitcoin. Com Bitcoin é possível o João transferir dinheiro para Maria diretamente, sem precisar de um banco e sem ter preocupação em ter o seu dinheiro confiscado. Olha que coisa fantástica! Isso é lindo demais. E o Bitcoin, nessa coisa que permite que tudo aconteça, foi criado em 2009 por um programador de pseudônimo Satoshi Nakamoto. Enzo, quer dizer então que não se sabe quem criou o Bitcoin de verdade? Exatamente isso. A identidade desse programador, ou um grupo de programadores, não dá para saber, né? Nunca foi revelada. A única coisa que a gente sabe é a seguinte: o seu apelido, o seu pseudônimo é Satoshi Nakamoto. Aí você me pergunta, por que esse tal de Bitcoin foi criado e por que criaram ele em 2009? E para responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, a gente precisa voltar para os anos de 2008 e 2009, porque nesses 2 anos tiveram 2 acontecimentos que deixaram esse Satoshi Nakamoto muito bravo com o governo. Em 2008 tivemos a famosa crise de 2008, né? Você muito provavelmente já ouviu falar dessa crise. Foi uma crise econômica que abalou o mundo inteiro e para sair dessa crise, os Estados Unidos, a principal economia mundial, fez uma coisa: criou muito dinheiro. Olha esse gráfico aí, ele mostra os ativos do Banco Central americano. Antes da crise, eles tinham cerca de mais ou menos 800 bilhões de dólares em ativos e de repente aumentaram isso de uma maneira quase que instantânea para mais de 2 bilhões de dólares, isso tudo para tentar sair da crise. Só que quando se faz isso, quando se aumenta a oferta monetária dessa maneira, se causa inflação. E o Satoshi Nakamoto, vendo tudo isso, pensou assim: estamos perdidos. O governo pode a qualquer momento criar mais dinheiro e me deixar mais pobre. Eu não estou protegido, ele pode simplesmente fazer isso quando ele bem entender e quando isso acontecer, eu e minha família vamos ser muito prejudicados. E foi percebendo isso que surgiu a ideia nele de fazer algo que não dependesse de um banco central, que não dependesse de um governo. Fora isso, né, fora esse acontecimento, outra coisa aconteceu em 2009 que deixou o Satoshi Nakamoto maluco de raiva. Em 2009, o jornal The Times publicou essa notícia aí, dizendo que o chanceler do exército do Reino Unido estava considerando o segundo resgate dos bancos. Então olha aí, eles já tinham resgatado uma vez, estavam querendo fazer isso de novo. E dando um spoiler, isso aconteceu realmente, tá? 1 ano depois, eles realmente resgataram. E essas duas coisas que aconteceram fizeram Satoshi criar o Bitcoin como uma forma de protesto à criação de dinheiro desenfreada pelos bancos centrais, né, que causam a inflação e pobreza, e também uma forma de protesto ao poder extremo dos governantes sobre o nosso dinheiro. Então perceba que o Bitcoin ele surgiu como uma forma de protesto. A ideia dele era simples e única: dar o poder do dinheiro para o cidadão, dar o poder do dinheiro, né, para pessoas como eu e você. E agora vamos entender como que ele faz isso. Fica aqui comigo. Essas aqui são as principais características do Bitcoin. Primeira característica: o Bitcoin é uma moeda criptografada e que tem ausência de banco central e órgão regulador. Então o Bitcoin é uma moeda assim como o dólar, assim como o real, só que ele é uma moeda que não existe no mundo físico. É uma moeda digital e que também não tem banco central. Dólar, real são moedas que têm banco central,
mas o Bitcoin não. E o motivo disso, né, a gente acabou de ver. O Satoshi ele criou o Bitcoin como uma forma de protesto ao poder extremo dos governantes. E talvez, né, esteja surgindo aí uma dúvida: como vão criar mais bitcoins se não tem banco central? Essa é uma boa pergunta e a resposta é a seguinte: os bitcoins são produzidos mediante a resolução de problemas matemáticos complexos e que vão ficando cada vez mais complexos em um processo chamado de mineração. Calma aí, eu sei que isso pode assustar, pode parecer muita maluquice e realmente talvez seja, mas eu vou te dar um exemplo prático de como que funciona. Supondo que o João decida produzir bitcoins, ele vai pegar o computador dele e vai colocar esse computador dele para resolver um problema matemático muito complexo. É uma prova de matemática aí que você teve no ensino médio muito complexa, vamos usar isso aqui de exemplo. E depois que o computador dele resolver esse problema complexo, novos bitcoins vão ser criados e o João, que teve esse trabalho todo, né, afinal ele botou o computador dele para fazer isso, ele gastou energia, gastou tempo, vai ganhar uma recompensa por ter minerado esses bitcoins, uma recompensa por ter criado novos bitcoins. E qual que é a recompensa? Bitcoins, exatamente. O João ele teve esse trabalho de criar novos bitcoins para ganhar uma recompensa em bitcoin. Perceba que ele não foi pago em dólar ou em real, ele foi pago em bitcoins, entendeu? E eu sei que agora pode estar parecendo muita viagem, mas fica aqui comigo porque eu prometo que vai fazer sentido, você vai gostar. Até agora, vimos então que o Bitcoin foi criado em 2009 por alguém que ninguém sabe quem é de verdade, né? E essa pessoa ela criou o Bitcoin como uma forma de protesto ao que estava fazendo com a economia e, né, que essa moeda ela é criada através de um processo chamado mineração. A terceira característica é a seguinte: Bitcoin permite transações peer-to-peer sem a necessidade de um intermediário. Eu já tinha adiantado isso, né, quando eu contei a história do João e da Maria, lembra? Com o Bitcoin é possível mandar dinheiro para qualquer pessoa sem precisar de um intermediário, sem precisar de um banco para isso. Aí se o João fizesse isso, né, se o João ele transferisse bitcoins para Maria, essa transação ficaria registrada em um livro público que está na internet chamado blockchain. Nesse livro, que literalmente qualquer pessoa pode acessar, estão escritas todas as transações que já foram feitas em Bitcoin. Nesse livro, detalhe que só estão códigos, então lá não tem escrito João mandou bitcoins para Maria, não, lá só ficam códigos informando a origem e para onde foram esses bitcoins. O nome da pessoa não é informado, fica tudo no anonimato. E essa questão do anonimato, inclusive, é uma questão muito discutida, porque muita gente se aproveita desse anonimato para fazer coisas legais, para lavar dinheiro usando Bitcoin, né? Mas até parece que isso já não existia antes. Mas agora, em relação à segurança do Bitcoin, o Bitcoin é extremamente seguro, né? Sabe tudo isso aqui que eu tô te falando sobre você mandar dinheiro para alguém diretamente, sem precisar de um banco, sem precisar de um intermediário? Isso é algo muito seguro. É extremamente difícil todo esse sistema ser hackeado, por exemplo, porque ele é muito seguro, né? Desde 2009 não tivemos nenhum problema com segurança e eu acredito que nunca teremos, na verdade. Agora falando sobre as vantagens no uso do Bitcoin. O Bitcoin ele permite transações rápidas. Hoje demoram questão de minutos para você mandar Bitcoins para alguém. O Bitcoin ele é escasso, né? Sabe aquilo que eu disse sobre minerar, sobre criar novos bitcoins? Pois é, isso tem um limite. E o limite é de 21 milhões de unidades de Bitcoin. E é um limite que não pode ser alterado de maneira alguma, né? Como eu disse, não tem banco central aqui, não tem um órgão regulador que pode chegar lá e alterar esse limite. Isso não vai acontecer, porque o Bitcoin foi programado para funcionar assim. Tem outro detalhe, é que a taxa de produção de Bitcoins, a taxa de mineração, ela cai pela metade a cada 4 anos. É o que a gente chama de halving. E a expectativa é que em 2140 o último Bitcoin seja minerado. E uma dúvida que pode surgir em você é a seguinte: Enzo, se temos tão poucos bitcoins, como ele será adotado por mais pessoas, né? Porque à primeira vista, 21 milhões pode parecer muita coisa, mas para a população de bilhões, isso não é nada. Só que o Satoshi, um gênio, na minha humilde opinião, ele pensou nisso e fez com que o Bitcoin seja fracionável até a 8ª casa decimal. E o que quer dizer? Isso quer dizer que tem como você ter 0,00001 Bitcoin, 0,01 Bitcoin, 0,02 Bitcoins. Percebe que ele é fracionável? Então você pode transferir a fração de Bitcoin
para outra pessoa. Então, resumindo, esse problema de quantidade de bitcoins disponíveis, né, o limite de 21 milhões, não é um problema, porque tem como você transferir partes muito pequenas de bitcoin. Então, dá sim para todo mundo adotar essa moeda com tranquilidade. Agora, voltando a falar sobre as vantagens do bitcoin. O bitcoin não é deteriorável, ele não estraga com o tempo e nem nada disso. Agora, se você tiver uma nota de 100 reais na sua carteira, em alguns anos essa nota ela vai rasgar, ela vai se perder com o tempo ali, né? Ela vai estragar. Mas os bitcoins, eles não passam de dados, não são nada mais que isso. São dados que ficam armazenados em carteiras físicas ou digitais. Se você for olhar na internet, você vai ver muitos termos, mas o que você precisa saber sobre armazenamento de bitcoins é que existem dois jeitos de você armazená-los. O primeiro jeito é uma hot wallet ou carteira quente, que são carteiras ligadas à internet. E um exemplo de uma hot wallet é a MetaMask, um nome que você já deve ter escutado se você está mais antenado nesse mercado. E além dessa carteira quente, temos a carteira fria, a Cold Wallet, que são carteiras físicas parecidas com um pendrive, e nesse pendrive tem como você armazenar os seus bitcoins. E agora que você entendeu mais sobre essa moeda digital, eu vou dizer o valor que eu enxergo nela e o porquê, na minha opinião, faz sentido você ter um pouco do seu patrimônio investido em bitcoin. E para mim, o valor do bitcoin está no fato dele ser algo inconfiscável pelo governo. Dá uma olhada nessas duas imagens aí. Do lado esquerdo temos o famoso caso do confisco da poupança feito pelo Collor, e do lado direito temos o episódio do Corralito que aconteceu na Argentina, onde o governo também confiscou o dinheiro da população. Então, para mim, o Bitcoin é uma proteção contra isso, é uma proteção que eu tenho contra governos ditatoriais. E se você está achando que ele não serve como uma proteção para isso, veja o que os venezuelanos fizeram, que os iranianos fizeram. Eles usaram o Bitcoin como uma maneira de proteção, eles usaram o Bitcoin para se proteger. Isso para mim tem muito valor. Esse é um dos motivos pelo qual eu invisto nessa classe de ativos e acho que também faz sentido você ter um pouco do seu patrimônio investido em Bitcoin. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ele deu muito trabalho para fazer, tem toda uma equipe aqui por trás, né? Então, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa seu like aqui e comenta se você quer ver mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Abraço!